aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmos genéticos. Nessa videoaula nós vamos falar sobre múltiplos objetivos, conceito de dominância e Pareto. Então vamos lá. Bem, inicialmente vamos entender o conceito de múltiplos objetivos, como a gente trata múltiplos objetivos, né? A tarefa quando a gente trabalha com múltiplos objetivos não é buscar uma solução ótima para a função objetivo, né? As funções objetivos elas são avaliadas simultaneamente e a otimização não pode ser aplicada somente em um objetivo. Nós temos que tratar a otimização como um todo, né? E não existe uma solução que obtenha o melhor resultado para todos os objetivos. Isso não vai existir, até mesmo porque os objetivos muitas vezes eles são conflitantes. Então a melhora de um objetivo causa automaticamente a piora em outro objetivo. Então quando a gente está buscando múltiplos objetivos, a gente tem que ter essa noção que a gente não vai conseguir fazer essa comparação. Muitas das vezes a gente não tem como comparar os objetivos, né? Então a melhora de um em função da piora do outro, se a gente não tiver como estimar qual é o peso daquela piora em relação à melhora do outro objetivo, a gente não vai ter como estimar isso dentro do algoritmo. Então pode haver várias soluções, aí eu já estou introduzindo um novo conceito para vocês, não dominadas, né? Onde nenhuma pode ser considerada melhor do que a outra. A partir do conjunto de melhores soluções, né, dessas soluções não dominadas, é necessário de informações adicionais para a tomada de decisão. Então, no algoritmo genético, a gente tem basicamente duas opções para a gente tratar os múltiplos objetivos. A primeira opção, a gente tem aí um caminho, né, onde a gente faz uma busca por múltiplas soluções com menor grau de dominância e utiliza depois informações adicionais para escolher uma dentre elas. Então, nesse caso aqui, que a gente toma esse primeiro caminho, nós temos então uma otimização com múltiplos objetivos. Então os objetivos são otimizados em conjunto, né? E esse conjunto de objetivos gera um conjunto de soluções não dominadas, que a gente vai entender esse conceito logo à frente. E a partir desse conjunto de soluções se aplica alguma técnica para selecionar essas soluções não dominadas ou esse conjunto de soluções não dominadas, né? A segunda técnica seria uma mais simples, que seria, por exemplo, utilizar um peso para cada objetivo. Então, por exemplo, se a gente estiver tratando valores que seja possível colocar um peso para cada um dos valores de cada um dos objetivos, nós podemos agrupar isso numa única função objetivo e aí sim tratar como se fosse uma otimização monoobjetivo comum do algoritmo genético, tá? Mas a nossa intenção aqui agora é ver a otimização com múltiplos objetivos. Então a gente vai ver como tratar isso. E uma das formas de tratar, a gente precisa entender o conceito de dominância, né? Quais são as soluções que são dominadas e as não dominadas, né? E qual é o grau de dominância, né, de cada uma solução. Então, sim, a partir da relação de dominância é possível introduzir a condição de otimalidade para problemas com múltiplos objetivos. Então a gente consegue, a partir desse conceito, determinar se uma solução é melhor do que a outra. E isso é muito importante nos múltiplos objetivos. A gente dificilmente vai ter uma solução que seja melhor em todos os objetivos, como a gente falou. Então a gente vai ter soluções que são menos dominadas por outros objetivos, entendeu? Então isso daí é muito importante. Então vou entender o que é o conceito de dominância. A gente pode ver aqui, por exemplo, a gente tem duas funções, né, de minimizar, né? A gente está minimizando as duas funções para ficar mais fácil o entendimento do conceito. E aqui nós temos um ponto, né, uma solução, que essa daqui é uma solução 1. Essa solução ela está posicionada dentro do gráfico, né? No local onde ele toca a função objetivo 1 e a função objetivo 2. E a gente tem a comparação com outras soluções. Então vamos analisar primeiro a comparação com a solução 7. Como a gente pode ver, o problema é de minimizar. Então quanto mais próximo do eixo XY ali do zero, a gente vai ter uma melhor solução.
Então a gente pode verificar que a solução 7 em relação a 1 ela é totalmente dominada, porque nos dois objetivos o 1 é melhor, tanto na função 1 como na função 2, a solução 1 domina a solução 7. Agora, se a gente analisar, por exemplo, a solução 5 e a solução 6, eles têm os valores da função objetivo, em ambos os casos, melhor que a 1. Então, nesse caso, a solução 5 e 6 ele domina a solução 1 completamente. Tá? Se a gente for analisar já as soluções 2, 3 e 4, elas não dominam, nem são dominadas pela solução 1. Por quê? Em pelo menos um dos objetivos, essas soluções elas são melhores. No caso, por exemplo, da solução 2, ela é melhor no objetivo 2. Já na solução 3 e 4, ela é melhor no objetivo 1 do que o ponto 1. Então, assim, o que é importante a gente entender nesse gráfico? Né? O conceito de dominância. Então, por exemplo, se a gente fosse falar quais são as soluções melhores que a 1. Bem, a solução 1 ela tem dois indivíduos que dominam ela. Então, o grau de dominância da solução 1 é 2. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o grau de dominância da 5 e da 6, o da 5 e da 6 tem 0 grau de dominância, não tem nenhuma solução que domina completamente as duas ali, porque tanto a solução 5 como a solução 6, vocês podem ver que elas estão posicionadas em determinado local, que a 5 é melhor no objetivo 2, né? E a 6 é melhor no objetivo 1. Então, não existe uma solução que domina, né, a solução 5 e 6. Então, o grau de dominância dessas duas soluções é 0, enquanto o grau de dominância da solução 1 é exatamente 2, porque tem esses dois casos aqui que dominam completamente o 1. Beleza? Esse conceito é muito importante que a gente entenda, porque a gente vai aplicar isso na otimização. O conjunto no final das soluções não dominadas que vão ser utilizado para a gente poder selecionar a melhor dentre as soluções. Ok? Vamos entender um pouco melhor o conceito de dominância aqui, onde a gente tem, por exemplo, a solução 1, que é melhor que a solução 2, né? Para o objetivo 1 e 2. Então, a solução 1 aqui, a gente pode ver que essa solução 1, né, a gente também está tratando, é importante aqui que a gente está tratando um problema que eu tenho a função de minimizar e o outro aqui é de maximizar, né? Então, para cá ele é melhor. Então, no caso do 1, que está em vermelho em relação ao 2, em relação à função de minimizar, ele é melhor porque ele está posicionado abaixo do 2, né? Como a gente pode ver aqui. E em relação ao objetivo 2, ele também é melhor porque ele está à frente. Então, essa solução 1 aqui, a gente pode dizer que domina completamente, né, a solução 2. Agora, vamos analisar o 1 em relação ao 5, né, ao ponto 5, a solução 5. Quando a gente fala em relação à solução 5, ele é melhor do que a solução 1 para o objetivo 2, né? Porque a gente pode ver que ele está à frente aqui, então como é de maximizar, esse 5 aqui ele está numa posição melhor, né? Agora ele é igual ao 1, né? no objetivo 1. Mas só que pelo conceito de dominância, a gente tiver dois pontos que eles são iguais em todas as funções objetivos, e um ponto é melhor em pelo menos um objetivo, aquele ponto domina ele, tá? Então a gente tem que analisar essa posição também. Então não só se o ponto, por exemplo, ele é melhor em todos os objetivos, ele pode ser igual em todos e melhor em pelo menos um, ele já domina o ponto, ok? Bem, então a gente passa a ter o conceito de frente de Pareto, né? Esse conceito da frente de Pareto, ele tenta pegar as soluções que são menos dominadas, que são essas soluções aqui que a gente pode ver. Então, a frente de Pareto é um conjunto de soluções não dominadas do espaço objetivo, né? Nesse conjunto, há sempre uma melhora em pelo menos um dos objetivos e um sacrifício em pelo menos um dos outros. Então, assim, a gente vai ter um objetivo melhor, né, ou igual a gente falou naquele caso, e a gente vai ter pelo menos um objetivo que vai ser melhor ou pior em outros objetivos. Então a gente não tem como comparar e falar assim, olha, esse objetivo, essa solução é melhor do que a outra. Por quê? Em pelo menos um dos objetivos ela é melhor do que a outra.
Então, assim, cada solução desse conjunto, não existe outra solução que seja melhor em todos os objetivos. A existência de um grande número de alternativas pertencentes à fronteira de Pareto torna complexa a escolha. Então, assim, a gente vai ter que analisar como fazer essa escolha. A gente tem opções de algoritmos, tanto para a gente conseguir chegar nessa fronteira de Pareto, como para a gente poder, após a gente ter esse conjunto de soluções não dominadas, né, ou com menor grau de dominância também, pode ser, a gente chegar a uma solução ótima. Bem, só para a gente compreender no exemplo anterior que a gente passou, a gente teria esses dois pontos aqui marcados que pertenceriam à frente. Se a gente fosse analisar todas essas soluções, esses dois pontos aqui, eles pertenceriam à nossa frente de Pareto, que são as frentes dos pontos não dominados. Lembrando que quando a gente trata Pareto, a gente pode estar trabalhando não só com duas soluções, a gente pode estar trabalhando com N soluções. Então, nem sempre a gente vai conseguir a frente de Pareto com o conjunto de soluções não dominadas, quer dizer, com 0 grau de dominância. A gente pode acontecer de a gente ter uma frente de Pareto formado, por exemplo, por indivíduos que têm apenas um que dominam, né, com grau de dominância 1 e assim por diante, né? Isso pode acontecer, tá? Se a gente achar um conjunto de soluções que são não dominadas, que tem 0 grau de dominância, ótimo, né? Mas pode acontecer da gente ter que buscar, em vez de 0 dominância, né, o grau de dominância, a gente buscar as soluções que são menos dominadas. Então a gente vai ter uma frente Pareto com menor grau de dominância do conjunto de soluções que a gente encontrar, beleza? Bem, pessoal, o conceito de dominância é importantíssimo para a gente poder entender os algoritmos que nós vamos tratar daqui para frente, para solucionar esse problema de múltiplos objetivos, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, um forte abraço e até a próxima aula.